Carros na faixa de R$ 40.000 para se comprar em 2025. Trouxe aqui para vocês uma lista com 7 opções, incluindo carro econômico, carro com câmbio automático, sedã confortável e até SUV. Vamos lá conferir se algum deles serve para você? Começando aqui nossa lista com o Renault Sandero. Nessa faixa de preço aí, até R$ 40.000, até 50 mil, um dos carros que eu sempre vou indicar vai ser o Sandero, muitas vezes o Logan também, porque ele é um carro bom, um carro confiável, tem um espaço interno bacana. Esse aqui que eu escolhi para o vídeo, ele tem um motor 1.0 12 válvulas com câmbio manual. Esse aqui é o carro ano 2017, modelo 18. Nessa lista que eu preparei é o carro mais novo e está com 128 mil quilômetros. Aí, esse do anúncio está bem conservado. É uma boa opção para quem quer um carro mais simples, um carro mais tranquilo. Ele não tem um acabamento lá tão refinado. Esse do anúncio aqui, quem fez o anúncio se encarregou de não colocar nenhuma foto mostrando bem o interior, mas tá aí, ó, pelo que dá pra ver aqui, tá bem conservado. Um ponto negativo desse carro é que ele desvaloriza um pouco, né? Ele não valoriza tanto assim. Tá desvalorizando aí ultimamente. E o motor dele, esse motor 1.0, é um motorzinho fraco também. Não é muito forte não, mas tem a opção 1.6 também, que é mais forte, anda melhor, só que não vai ser tão econômico igual esse aqui que eu coloquei no anúncio. O próximo da lista que eu escolhi para vocês, o Nissan Versa. Esse aqui é um carro já de ano 2013 e 2014. Ele está com 100 mil quilômetros rodados. Esse aqui é a versão 1.6, 16 válvulas com câmbio manual. E está sendo vendido aí por R$ 34.999. R$ 35.000, né? Pode-se dizer. Esse carro ele tem um bom espaço interno. Tem um motor 1.6 que é um motor forte, confiável. Esses carros da Nissan têm um motor bom, são carros confiáveis. A Nissan não é uma marca que dá problema assim com facilidade. O problema principal desse carro aqui é o design dele, que é um design muito feio. Esse carro é feinho ele, viu? Esse carro entra na lista dos feios que são bons. Carro feio, mas que é bom. Esse aqui, o Nissan March também, é um carrinho que é feio, mas é bom. E as peças desse carro podem ser um pouquinho mais complicadas de se achar na hora de fazer manutenção. Mas ele não é um carro de dar dor de cabeça não, tá? É um carrinho bem confiável. Tem um espaço interno bacana. Porta-mala grande também. Tem alguns detalhes nele que são bem estranhos. Como essa alça aqui de abrir a porta, né? Uma alça de abrir a porta é um negócio bem esquisito. Parece aquelas casas antigas que tem aqueles lustres, né? Aquelas coisas mais velhas. Aí o espaço interno dele é bom. O espaço interno traseiro bacana. É uma boa opção. Para quem não se incomoda muito com a aparência. É um carrinho feio. Esse carro ele chama a atenção pelo fato de ser feio. Mas tem um bom pacote de opcionais. Multimídiazinho bem fuleirinha, um rádio. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de mais interessante. Aí eu tenho airbag, ar-condicionado, vidros elétricos, encosto de cabeça traseiro, alarme, freio ABS, que é importante, desembaço do traseiro e rodas de liga leve. Carrinho decente. O novo, né? O Nissan Versa novo, os mais atuais estão vindo bem bonitos. Parece que a Nissan acordou, começou a fazer carro bonito agora. Mas ainda assim, esse aqui, ano 2013, ainda vale a pena de comprar. O próximo da lista que eu selecionei aqui para vocês, um Volkswagen Fox 1.6, ano 2012. Esse aqui do anúncio com 112 mil quilômetros rodados e sendo vendido por R$ 39.900. R$ 40.000 praticamente. Ele é um carro que tem um motor bom, tem uma suspensão robusta, né? Esse motor dele é forte. O interior dele é um interiorzinho bom. Um ponto negativo dele do interior é que o banco traseiro não é muito amplo assim, né? Para quem vai na parte de trás dele, ele é um pouquinho apertado. Mas é um carro que tem uma mecânica confiável.
É um carrinho forte, anda bem. E pelo fato dele aqui ser um motor 1.6, ele vai ser bebe um pouquinho, né? Não vai ser tão econômico assim. Mas é aquela coisa, né? A pessoa que quer um carro mais econômico aí vai ter que pegar um carro 1.0 ou 1.4. Nesse caso aqui que é um carro 1.6 e é um carro que anda mais, um carro mais forte, então não vai ser tão econômico assim. Mas é um carrinho que eu acho bonito. O design dele já tá, com o tempo já tá envelhecendo, né? Você já percebe que é um carrinho um pouco antigo. Porque o Focus, as gerações dele foram passando e o design dele não mudou tanto. Ele não envelheceu tão bem assim. Mas tá aí, esse do anúncio tá bem conservado. Esses carros todos que eu mostro aqui, se você procurar bem, achar um bem conservado, um interior bem arrumadinho assim, é de boa de comprar. Aqui o que eu tava falando, o espaço interno traseiro é um pouco apertado, principalmente para quem vai no meio aqui, ó, porque tem um túnel bem alto aqui que dá um desconforto enorme para quem vai no meio aqui. Tirando isso, carrinho decente. Aquela questão daqueles carros mais antigos, né, que não tinha a multimídia na altura do painel aqui de instrumentos, a multimídia sempre ficava lá embaixo. Então aqui colocou essa mídia da Pioneer. O ruim é que ela fica lá embaixo, né? A pessoa que está dirigindo quase não consegue ver direito. E esse Focus aqui, ele tem um câmbio manual, que é um câmbio confiável. As versões que tem aquele câmbio automatizado iMotion, né? Da Volkswagen não é um câmbio legal não. Mas esse com câmbio manual é um câmbio bom, confiável. Aí uma boa opção. Próximo da lista, o único SUV da lista que eu escolhi aqui. Eu escolhi um Ford EcoSport. Esse que eu escolhi aqui é um ano 2012, modelo 2012 também, 2.0 automático. Muita gente vai falar, né, que a EcoSport tem que tomar cuidado com o câmbio Power Shift. Mas esse aqui que eu escolhi, ele não tem um câmbio Power Shift, né? Ele tem um câmbio convencional, conversor de torque. Só que o problema desse câmbio é que ele é 4 marchas. 4 marchas já é ruim em uma moto. Imagine em um carro, né? Um câmbio de 4 marchas. Não é muito legalzinho, não. E é um câmbio beberrão também, não é econômico. Mas é aquela história, quem quer um carrinho mais alto, né, que é um SUV um pouco mais espaçoso, boa opção também. Esse EcoSport, ele foi por muito tempo o único SUV do mercado. A Ford meio que passou batido, poderia ter atualizado esse carro antes, poderia ter trazido mais uma versão de algum SUV diferente, ter feito alguma coisa para esse carro conseguir durar mais no mercado, porque quando a Ford viu, todas as outras montadoras começaram a lançar SUV e dominaram o mercado e o Export ficou para trás. A Ford lançou, né, atualizou o Export, mas quando fez isso já era tarde, ele perdeu muito mercado. Mas é o pai de todos, pelo menos aqui no Brasil, foi por muito tempo o único SUV que tinha no mercado. Essa é a categoria dele, né, que não é um SUV tão grande assim. Esse que eu escolhi aqui é o automático, mas se você não quiser um automático, você consegue também um manual. Encontrei aqui um câmbio manual. Tá aí. Também por R$ 39.980. Esse aqui é no 2010, com 122 mil quilômetros. E esse aqui é 1.6. Bonito também, tem fora de neblina. Esse carro aqui parece que já foi bem usado. O dono usava bastante, parece. Mas pretão assim chama atenção, é um carro alto. Painelzinho bem... Eu não gosto desse painel, o painelzinho eu acho feio. A interna não é lá essas coisas, né? Mas tá aí, se você não quiser um automático, você tem a opção do câmbio manual também. Mesmo assim, esse aqui mesmo não sendo 2.0, né? Ele é o 1.6, mas ele não é tão econômico assim também não. E a suspensão desse carro, elas muitas vezes faz barulho, tá? Tem muita gente que reclama que a suspensão dele é um pouquinho barulhenta. Mas tá aí, foi um carrinho diferente que eu coloquei na lista. E o próximo aqui, Nissan Sentra 2.0. Eu escolhi esse Sentra, né, a versão anterior. Não é o mais novo, é bem mais bonito que esse.
Mas eu escolhi esse porque na faixa de preço de 40 mil reais é um carro bom. Esse aqui do anúncio, ele tem um motor 2.0 automático. Ele é ano 2009, está com 96 mil quilômetros rodados. Esse é um carro que está se tornando raro no Brasil. Essa versão, né, não é vendida mais. E é um carro espaçoso, é um carro na pegada de um Corolla, viu? Carro grande. Esse aqui tá bem conservado. Esses três últimos da lista são carros nessa pegada, SUV mais luxuosos, assim, né? Mais confortáveis. Esse aqui do anúncio que eu escolhi é um automático. Mas para quem não quiser automático, eu encontrei um também manual. 2.0 também, 2.0 16 válvulas. Esse aqui já está mais rodado, ó. Ele é um ano 2011, está com 135 mil quilômetros. E a faixa de preço dele, 32.900. É um preço bom para um carro desse. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, a roda dele já tem carlota, né? Não tem a liga leve. Mas é um carro que tem um motor bom, é o 2.0 manual. Para quem gosta de dirigir, boa opção. O interior dele tem um acabamento bem legal também. Esse câmbio assim quase em cima do painel aqui lembra muito o câmbio daquelas vans, né? Aquelas vans da Mercedes Sprinter. Lembra um pouco o câmbio de caminhão. O espaço interno traseiro dele tem esse túnel aqui. Não é um túnel tão alto, mas ele, pelo fato de ser um carro mais largo, é um pouquinho espaçoso. Se não tivesse esse túnel alto assim, seria melhor ainda. Mas tá aí, ó. Espaço interno bom, né? Bancos de couro. Pela idade dele já dá pra ver que tá um pouquinho gasto. Mas é uma boa opção aí. Um carro diferente na faixa de 40 mil reais. O aqui do lado é um Peugeot 307. Acho que é. Pronto, vamos lá. O próximo da lista, o penúltimo. Um Chevrolet Vectra 2008. Um bom carro. Esse carro na época que era vendido era carro top de linha. Um carro top das galáxias. Batia de frente com Corolla. Esse aqui do anúncio custando 38.890. 147 mil quilômetros. E esse é automático também. Mas se você procurar, você encontra carro desse com câmbio manual. Eu não peguei nenhum anúncio com câmbio manual. Mas esse aqui que eu achei tá um anúncio bem, com fotos bem legais. Aí, ó, colocou o carro no meio da rua para tirar foto. Tá bem conservado, ó. Essa foto aqui ficou parecendo aquela imagem do GTA, quando o cara tá dirigindo. Parece que tirou com câmera com aquele lente olho de peixe. Fazendo propaganda aí pra loja, ó. Olha o espaço interno desse carro, como é. Eu nunca andei num carro desse não, mas tenho vontade, viu? Acabamento bem legal. Vectra. Essa era a época que a Chevrolet tinha parceria com a Opel, se eu não me engano. Olha o espaço interno traseiro desse carro, como é que é. Bem bacana. Tá aí, uma excelente opção para quem quer um carrinho mais elegante, vamos dizer assim. Não quer um carrinho tão básico. É lógico que esse carro aqui, na hora de fazer manutenção, você vai ter que ter um pouco de cuidado. Não é um carro tão fácil assim de manter. Tem um consumo um pouco elevado. E ele é um carro que já desvalorizou bastante no mercado. Tanto é que você está vendo o anúncio dele aqui por 38.890. E é um carro que, para a época que ele era vendido, tinha um valor agregado muito bom. Hoje em dia já desvalorizou bastante. E o último da lista, também um carro muito conhecido. Não podia faltar nessa lista aqui por 40 mil reais. Você conseguir comprar um Honda Civic. Esse aqui é um carro ano 2007. Tem um motor 1.8. Esse também é automático. E eu escolhi esse carro porque é um carro que chama muita atenção, né? Um carro bem procurado no mercado de seminovos e usados. E esse modelo foi um modelo que fez muito sucesso porque quando ele foi lançado, esse design dele chamou muita atenção. Design muito inovador.
Talvez esse tenha sido o Civic que mais chamou a atenção, que mais fez história, assim, que mais fez sucesso de toda a história do Civic. Porque chamou muita atenção. Esse painelzão de 2 andares também. Tá aí, é um belo de um carro, um acabamento bem feito. Espaço interno muito bom. Esse espaço interno traseiro aqui tá assim porque esses bancos dianteiros estão todos ajustados para trás, ó. Mas ajustando ele um pouquinho mais para frente aqui, o espaço interno traseiro fica melhor. E é isso. Esses foram os carros da lista. Qual deles você teria na sua garagem? Deixe aqui nos comentários. E se você tiver alguma sugestão também, você pode deixar nos comentários que eu farei um vídeo com a sua sugestão. Valeu e até o próximo vídeo do canal.